Foco no afeto de número 215, tema compaixão e níveis de consciência. Gente, é muito fácil a gente ter compaixão quando a gente entende bem o que está acontecendo ali com o outro, quando a empatia é fácil. Ou muitas vezes a gente nem tem empatia, a gente tem ali uma projeção. O outro está machucado ali, esse machucado está visível, é um machucado, digamos, físico. É muito fácil entender que aquela dor, se fosse em mim, seria grande. Mesmo assim é falha essa avaliação, mas a natureza nos deu esse dom da projeção para que, de forma bem aproximada, a gente pudesse perceber a dor do outro e fosse lá socorrer, já que a gente é essencialmente uma espécie, na saúde, uma espécie relacional, colaboracionista, ok? Então, a compaixão é uma coisa muito fácil da gente sentir quando a coisa vai aí pelo caminho da projeção. Quando aquilo é incomum no social, ainda em estado de praga biológica que a gente está vivendo, quando aquilo é entendido como uma coisa dolorosa, uma coisa desagradável, às vezes uma doença, não é nem pela convenção social, mas é uma doença, você vê que a pessoa está sofrendo muito ali, então fica fácil você exercer a compaixão. Quando escapa ao nosso entendimento, ou quando sai do ordinário, daquele comum, quando sai dos padrões de entendimento, fica difícil você entender a dor do outro. Às vezes a pessoa está lá manifestando uma dor, ou dizendo simplesmente, olha, não gosto muito de uma casa que tenha tais e tais acomodações dessa forma. Aí a outra pessoa que está lá eventualmente vendo essa casa para morar junto, o que é um acidente ecológico, aqui entre nós, e entre parênteses, a outra pessoa fala, mas você é muito fresco, você é muito fresca, imagina. Por quê? Dentro do padrão social, aquilo é tido como uma coisa comum. Então escapa a capacidade de empatia daquela pessoa que está junto com a outra, que com ela estão escolhendo uma casa, escapa a esta pessoa a percepção de que para outra pessoa uma casa com aquelas acomodações é meio esquisito para ela, não é, né? A pessoa não fica muito confortável ali com aquela distribuição de aparelhos dentro da casa, enfim, da distribuição da planta da casa. Estou dando um exemplo bem superficial aqui, mas poderia ser uma coisa mais profunda mesmo. Pode ser uma pessoa que eventualmente fique muito deprimida com uma situação que para as outras pessoas não é deprimente. No coletivo não é deprimente. Então a tendência é estigmatizar, é desqualificar, mas isso aí é uma bobagem, reduzir, né, a dor do outro. Mas isso é uma bobagem, isso é uma frescura, imagina, o que é isso? Você está se deprimindo com isso aí, com essa coisinha de nada aí, meu Deus do céu, nossa, o que foi, né? Vai analisar o que foi. Não, que eu vi que alguém pegou um passarinho, né? Caçou um passarinho e botou o passarinho dentro da gaiola. E a pessoa ficou deprimida, ela ficou muito chateada com aquilo ali. E o outro não entende de jeito nenhum, imagina, o passarinho vai comer de graça, ele vai ter uma casinha para ele, é tudo projeção pessoal, né? É tudo projeção, vai comer de graça, vai ter uma casinha só para ele, vai ser muito bem tratado, vai estar sempre em companhia, não vai ter predador, não vai ter nenhum gato que vai conseguir entrar naquela gaiola, não é? Poxa, é uma moleza de vida, mas você está deprimido com isso aí? Nossa! Nesse caso, essa pessoa que está tendo uma observação fora do linear, inclusive fora até da percepção bélica e do ser humano doente por causa do estado de praga biológica em que a gente ainda se encontra, essa outra pessoa está tendo uma visão muito mais empática em relação àquele pássaro ali que está sendo preso. Para ele sim é importante voar, o bicho nasceu para voar muito, não é voar pouco, é voar muito, ele não vai poder voar. Ele faz parte da excelência biológica dele e atrás do alimento dele. Dependendo do momento, dependendo do dia, ele vai escolher esse ou aquele alimento. A natureza nele, a biologia dele vai escolher. Ele não vai poder fazer isso, ele vai comer uma raçãozinha ali que é sempre igual. Ele vai ficar preso, não vai estar convivendo com os pares dele, mesmo que ele esteja convivendo com outro pássaro dentro da mesma gaiola. Ele não vai estar
vivendo no bando de pássaros, convivendo no bando de pássaros, e por aí, nossa, daria para fazer aqui só sobre isso uma palestra à parte, sobre a respeito das perdas que um pássaro enclausurado numa gaiola, mesmo que com outros pássaros, sobre as consequências danosas que esse bicho estaria sofrendo. Então o outro, mais curto de visão, uma pessoa com uma consciência diferente, não consegue exercer empatia, porque está lendo as coisas segundo o padrão, aprendeu equivocadamente que o que serve para um serve para outro. O que as pessoas de um modo geral dizem, isso é o certo. Inclusive aprendeu o conceito de certo e de errado, que é outro absurdo também. Então aquilo é o certo, aquilo é o bacana, aquilo lá é aceitável. Como? Imagina um pássaro dentro da gaiola, a outro vai ficar deprimido, né? Uma outra pessoa que eventualmente vá a um baile de carnaval, todo mundo se divertindo, se distraindo, e é divertido mesmo, aquilo lá para um nível de consciência é divertido, para outros níveis pode não ser. Aí a pessoa fica mal, ela fica desconfortável. E não é sociofobia, não tem nada a ver com fobia social. Simplesmente o ambiente. A pessoa não tem uma configuração interna que a faça se sentir bem ali. Não é um problema. Tem a fobia social, mas essa pessoa, nesse caso, no caso desse exemplo, ela não tem a fobia social. Simplesmente ela não se sente bem ali. Aí a pessoa, olha, eu vou embora. Essa pessoa pode dizer, eu vou embora porque eu estou me sentindo muito bem aqui. Está maravilhoso, está muito legal, mas não é o meu ambiente, não me sinto à vontade, não me sinto bem aqui, não me divirto aqui. Mas como, meu Deus, alegria, isso aqui é alegria pura. Uma vez por ano a gente tem essa oportunidade de se divertir desse jeito. Então, olha, para você pode ser, para mim não. Eu me divirto o ano todo com outras coisas. Mas é difícil para aquela pessoa que gosta ali daquele ambiente de carnaval entender a pessoa que não gosta. A pessoa, num comentário entre amigos, essa pessoa que não compreende diz assim, é meio louco aquele cara lá, né? Ele não se sente bem no ambiente de carnaval, deve ter algum problema, porque a pessoa está acostumada a exercer a projeção. Isto faz parte de um nível de consciência, um nível de percepção. Ela está acostumada a exercer a projeção. Projeção é uma coisa, já falamos aqui em outros vídeos, a projeção é uma forma de perceber as coisas que a natureza nos deu, bem no nível primitivo. A filha nobre da projeção é a empatia, quando a pessoa esquece de si e avalia, ou tenta avaliar o sentimento do outro, que está acontecendo com o outro, segundo os valores do outro. Não vai taxar, estigmatizar, rotular, clichêsar e por aí fora. Vai até o outro, generosamente, vai até o outro para tentar sentir o que o outro está sentindo. Se não consegue sentir, ouve o outro. Se é um bom observador que consegue esquecer de si na avaliação do que o outro está sentindo, vai sentir sim. A gente tem esse dom. A gente vai sentir o que o outro está sentindo, aí vai entender. Vai aceitar. Olha, não sinto o que você sente. Estou muito bem aqui nesse ambiente de carnaval, mas percebo em você que você não está se divertindo, não. E como eu, com a consciência que tenho, gosto de saber que está todo mundo bem, na medida do possível. Para mim, se todo mundo estivesse feliz, melhor. Porque o meu nível de consciência me diz isso. Somos colaboracionistas, cooperativistas, generosos, afetuosos e amorosos. Então eu quero todo mundo bem, inclusive eu. O que eu posso fazer para ajudar você a ir até o lugar em que você vai se sentir bem? Posso fazer alguma coisa? Não precisa não, pegar meu carro e vou. Então tá bom. Bons momentos para você. E o outro também, bons momentos para você também. Percebe, gente? Convívio ideal. Raro, mas muito raro. Na nossa sociedade, com uma humanidade ainda em estado de praga biológica, todo mundo voltado para a guerra, para a projeção, para a competição, para a disputa e por aí afora, nível de percepção curtíssimo.
Não estou dizendo que todo mundo é burro, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Estou dizendo que as pessoas são levadas a privarem-se de si próprias e com isso vivem uma miserabilidade, um abandono, uma pobreza existencial tão grande, porque sentem que elas próprias, vivendo a si próprias, não funciona, abandonam a si próprias como se tirasse o ser delas, como se tirasse o ser delas e colocasse aqui do lado. Então vou viver o que? A personagem aceita socialmente. E aí perde, eu costumo brincar, perde o senso de noção, o senso de subentende-se. Né? Perde essa percepção de si próprio e do outro também, começa a avaliar a si próprio segundo a ótica do social. Avalie o outro também por essa ótica. Se eu me avalio pela ótica social, eu vou avaliar você também pela ótica social. E aí está todo mundo convivendo com todo mundo. Mas quem é esse todo mundo? É um bando de zumbis convivendo com um bando de zumbis. Ninguém está presente, ninguém está ali. Então, por esta razão, o exercício da compaixão ainda é muito difícil. É muito complicado. Ainda tendo em vista o estado bélico em que a gente está vivendo, quando você vê uma pessoa lá com sofrimento, há também a desconfiança. Em estado saudável, estado de excelência biológica, e excelência biológica quer dizer aqui que não é nada paradisíaco, não é eugenia humana, muito pelo contrário, tá? Não é essa perfeição, não é paraíso não, tá? Em estado de excelência biológica, a gente não tem a proposta de destruir o outro, ninguém está muito prevenido contra o outro, ou a priori prevenido contra o outro. A gente tem na frente o colaboracionismo, a generosidade, o afeto, o amor. Ninguém é bobo, tá com amorosidade, mas está esperto, está percebendo a dança da relação e vendo se a coisa anda no trilho da dignidade. No estado da excelência biológica, se eu percebo uma outra pessoa, eu tenho uma percepção melhor. Porque em estado de excelência biológica eu estou aqui, eu não estou aqui do lado. Eu estou aqui comigo. Aí a percepção do outro fica mais fácil, a empatia fica mais fácil ver se o outro está ali meio malandramente simulando uma situação de sofrimento só para tirar disso algum proveito. Em estado de praga biológica está todo mundo desconfiando de todo mundo. Então fica mais complicado ainda a ação generosa, a percepção do que a pessoa de fato está sofrendo, se está sofrendo ou não. E em percebendo que está sofrendo de fato, a ação generosa, porque a pessoa não sabe o que vai fazer, porque não sabe o que faz consigo próprio. Percebe? Porque a própria pessoa está fora de si. Então ela vai ler o outro pelo padrão social. Então na hora de ajudar, vai ajudar segundo o padrão. E aquela ajuda ali pode não ter nada a ver com a necessidade do outro que está lá, eventualmente de fato com algum sofrimento, necessitando de algum socorro de verdade, não fazendo um tipo, né? Não fazendo um mimimi para obter proveito. Então, por causa desse estado de praga biológica que a gente está prioritariamente brigando, competindo, está todo mundo com medo de todo mundo, então a gente desconfia demais e quer distância das pessoas por causa disso. A gente não vive sem as pessoas, então a gente convive o essencial, a gente convive o que a gente entende como absolutamente necessário, mas num ambiente de destrutividade. Porque não sou mais eu, repito, não sou mais eu que estou ali convivendo. Em estado de praga biológica eu fiquei aqui do lado, eu fiquei aqui ao lado de mim, do meu corpo. Eu estou aqui mediunizando um zumbi. E aí eu quero falar, gente, de uma estratégia de poder muito interessante. Interessante apenas para análise, mas extremamente cruel. Em estado de praga biológica, todo mundo guerreando, todo mundo quer poder. Não tem amor. O poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor voltar, o poder tem que sair, aí o amor volta. Então todo mundo tem na frente o poder. Então quanto mais poder, melhor. Então algumas pessoas são mais psicopáticas ou psicopatas mesmo, você não tem sentimento, é manipulação para ter poder e poder para ter prazer. É só isso, é um cérebro reptiliano mesmo, né? Sistema límbico, está lá o aparelhinho, né, o órgão está lá, mas está desativado. Descoberta de 2 neurologistas brasileiros, isso e consta no livro Mentes Perigosas da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ok?
esta configuração psicopática do ser humano, esse grupo psicopático vai arquitetar, usando toda a inteligência do ego, não a sabedoria, a inteligência do ego, para arquitetar esquemas de poder. E o que ele faz? Ele pega aquele cara que está na mais baixa autoestima, que está mais jogado para as traças, humilhado, com instinto de vingança muito grande, um instinto de desejo de poder para ter o prazer de se vingar, porque foi humilhado, porque foi jogado para as traças, e dá reforço, dá alguma coisa para esse cara. Esse cara está abandonado de si próprio, ok? Eu estou falando esse, mas é uma multidão, gente. Eu diria hoje em dia que assim, a imensa maioria de nós, afastados de si próprios, abandonados, fomos roubados dos nossos corpos. Então estamos como zumbis. Atrás do que? De compensação, atrás de migalha do que seria afeto. A gente tem fome de afeto, mas nunca vai ter. A gente vai ter o representante do afeto. Então o espertalhão, que também um dia esteve no estado de miséria, e este cara com a mente bem psicopática, ou psicopata mesmo, ele estruturou o esqueminha ali. Bom, eu vou pegar todo mundo que está abandonado aqui, que eu estou vendo que está todo mundo abandonado, está todo mundo implorando migalhas de afeto, todo mundo sentindo necessidade profunda de inclusão, que é uma necessidade natural nossa, essencial, todo mundo sentindo necessidade de inclusão. Então eu vou inventar um treco aqui, para esses caras me darem muito dinheiro, pagarem, e aqui em compensação eu dou a ilusão de aceitação do ser deles, daquele ser que ficou de lado, ok? Mas é mentira. Eu não vou deixar esse ser entrar de volta. Eu não vou ensinar essa pessoa a ter o ser dela de volta de jeito nenhum, porque se ela tiver o ser dela de volta, ela fica feliz e fala assim, tchau para mim, e eu não ganho dinheiro, eu não ganho poder, e eu não me vingo, porque eu fui humilhado, eu fui execrado, eu fui desprezado, eu fui abandonado e por aí afora. Então ele vai usar, o psicopata, ele está no projeto de poder. Então ele inventa um treco qualquer, pode ser uma religião, pode ser uma cultura, pode ser um clube, pode ser, enfim, qualquer coisa. Aí ele dá para aquele sujeito que está zumbi, está sofrendo. O psicopata pode estar zumbi, ele não está sofrendo, porque ele não tem sentimento. Ele foi humilhado, então ele quer o quê? A vingança, ok? Isso ele quer. Agora o outro está lá, abandonado, jogado para as traças mesmo, excluído. Ele pega a primeira coisa que ele dá, daí inclusão. Isso pode ser partido político, pode ser religião, pode ser sistema econômico, enfim, pode ser um monte de coisas. E tem tudo isso atuando hoje em dia. Dá para esse cara a sensação de inclusão. Não, eu te aceito aqui. Esse cara, digamos, numa escala de 0 a 100, ele estava sendo bem tratado pela sociedade 5%, com uma necessidade absurda. Necessidade, não é desejo, é necessidade, é da natureza mesmo, de inclusão de 95%. Estou dando um número aqui, mas número é bobagem, gente, é só para a gente ter uma ideia. O cara está precisando muito de inclusão, demais. Aí bom, ele está lá com 5% de aceitação. Eu vou dar mais, para começar, eu vou dar uns 20% de aceitação para esse cara. Ou vou dar 25% de aceitação, vou dar um tanto para esse cara. Aí ele vem, nossa, ele se sente muito feliz, está dizendo, tá vendo? A nossa cultura, ou a nossa religião, ou o nosso sistema econômico aqui, ele, tá vendo? Ele respeita você, ele aceita, ele considera a sua existência. Você melhorou, não melhorou? Quanto que você melhorou aqui? Ah, sei lá, o dobro, o triplo. Melhorei, muito, eu sou muito grato. O coitadinho lá, sou muito grato. Mas digamos que ele tenha melhorado lá de 10% para 40%, está fartando 60%. E ele não precisa de ninguém para dar isso, é ele com ele mesmo. Mas o outro lá, o psicopata, falou, não, vem cá, que eu, né, comigo aqui você se encontra, a gente aqui, nossa, isso aqui é o paraíso. Esse sujeito melhora e
Bom, agora, assim, para que você possa, para que a gente possa continuar dando essa estrutura para você, é preciso que você também pague alguma coisa para a gente. Porque afinal tem aí, né? Nós temos uma estrutura, nós temos isso, nós temos aquilo e tal. E aí o sujeito, não, tudo bem, eu pago qualquer negócio. O cara estava na miséria, estava no esgoto da autoestima. O cara estava acabado. Ninguém falou para ele que se ele meditar vai ficar tudo bem. Ele vai se perceber, ele vai se descobrir, ele vai se auto-incluir para aquilo que é o necessário mesmo, não aquilo que o social diz como que é o respeitável, que é o desejável, que é o bacana. Mas ele continua na ilusão. O outro psicopata pegou o cara lá, pescou o sujeito, pescou uma multidão. Todo mundo pagando, o cara enriquecendo cada vez mais, ele dando sensação de inclusão, sensação de ser amado, sensação de um monte de coisa que ele precisa, que ele necessita, só que de mentira. Não está dando. Porque não é ele que está recebendo, ele ainda está afastado dele mesmo. O ego dele tem a sensação de que ele está sendo suprido. Gostaria muito de deixar isso claro, gostaria muito que eu fosse feliz na exposição dessa ideia, porque isso é tão fundamental, gente. É o ego desta pessoa que acha que ela está sendo suprida, que ela está sendo existencialmente suprida, mas é o ego só, é só uma sensação, não é fato. O ser dessa pessoa, os caracteres de algo único que essa pessoa tem ainda estão esquecidos, a pessoa não está vivendo a história dela. O que acontece? Ela acaba ficando ali, ela continua sendo um zumbi, só que a serviço da ideologia de quem trouxe, de quem comprou na verdade. Ela está se vendendo, ela não sabe. Talvez, dependendo da consciência dela, talvez ela até saiba que esteja vendendo, né? Eu acho que não, porque ela está vendendo, ela estaria vendendo uma coisa que ela não tem, que é a consciência. Ela ficou de lado ali. Ela está achando que ela tem consciência. Ali naquele momento não tem. Essa consciência é importada, não é dela, portanto não é a consciência dela. É uma sensação de consciência. Ah, porque eu acredito nesse dogma, naquele paradigma, enfim, naquela regra, naquela lei. Isso me torna uma pessoa muito feliz. Dá a sensação. Então a pessoa, ela vira o fanático, aquilo que a gente chama fanático. Pode ser religioso, pode ser o fanático político, pode ser o fanático pelo sistema financeiro. Ela fica fanatizada, ela fica obcecada, ela não quer nem ouvir falar de outra coisa. Essa pessoa, que compaixão que ela vai ter capacidade de exercer, gente? Praticamente zero. Ela vai ajudar o outro desde que isso esteja dentro da ideologia. Se a pessoa está sofrendo, se ela vê alguém sofrendo, mas alguém que tenha parâmetros existenciais diferentes do dela, ela vai olhar e falar, puxa, que pena que você não pensa como a gente, porque senão poderia te ajudar. Pense como a gente, haja como a gente, puxa, aí você vai ter tudo o que você quer. E não raro as pessoas que estão lá numa desgraça, elas fazem de tudo para sair da desgraça e se entregam a este manipulador de fantoches. Percebe? Não é compaixão mais, é negociação comportamental. Este próprio zumbi, essa multidão de zumbis que configuram como se fosse um gado humano, se comporta muito parecido com o gado, com os bichos, outros bichos que não têm essa inteligência que a gente tem. E o esquema de liderança deles é mais ou menos parecido. Aquele dentre os participantes desse gado, no gado de boi e vaca, aquele que grita mais alto tende a ser o líder. Então ele sempre grita mais alto e todo mundo vai atrás e dá tudo certo. Porque aquele cara lá quando grita, aquele boi quando grita, a gente vai atrás e dá tudo certo. Ah, beleza. Aí o que acontece? Todo mundo é preguiçoso, né, gente? Nós é preguiçoso, nós temos essa tendência, né? A ficar encostadinho, quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado, né?
Então o que a gente faz? Tanto o boi quanto a gente. Então a gente fica seguindo lá o líder, aquele que grita mais alto, aquele que tem poder. E com isso, é menos uma coisa para me preocupar. Eu entro numa espécie de preguiça existencial. Poxa, tem alguém que cuida de tudo para mim. Como se isso fosse uma coisa perfeita, maravilhosa. E não é. Continuo não sendo eu mesmo continuo de lado aqui, eu repito, nesse processo toda pessoa não está vivendo a própria história. Aí o que acontece quando vem alguém e põe em questão a autoridade do boi, ou a autoridade, ou a filosofia, o pensamento daquele religioso, ou daquele político, ou daquele partido político, ideia política, ou daquele sistema econômico. Quando vem alguém e põe em questão isso, meu Deus do céu, se o zumbizinho lá aceitar isso, a vida dele vai ficar um caos. Porque ele não tem criatividade, ele está longe dele mesmo, repito. Ele está vivendo um fantoche, ele está vivendo um zumbi. É um autômato. Então o que ele faz? O bando todo percebe que ele está ameaçando a estabilidade, ainda que trazendo uma ideia maravilhosa, mas não tem nem condição de avaliar. Percebe que aquele outro que está falando, não, peraí, escuta, esse sistema aqui está equivocado, nisso e naquilo, está vendo? Olha, tem muita gente fazendo, tem outras pessoas lá, não sei aonde, outros bois fazendo diferente lá, e dá certo. Não, porque isso é não sei o que, é uma heresia, ou porque isso como é que chama? É subversão, não, porque isso é revolução, isso daí é terrorismo, isso é não sei o que, e dá um monte de nome. Não que o terrorismo não seja terrorismo, mas aí dá o nome de terrorismo para coisa que não é terrorista. Ok? Porque no fundo, o que tem ali é uma preguiça muito grande de modificar. E uma falta de entrega, uma falta de coragem muito grande. Porque foi exatamente o estado lastimável em que se encontrava essa pessoa, jogada para as traças e para as baratas e para os ratos no esgoto, que ela estava, da autoestima dela. Foi nesse estado que essa pessoa foi convidada a existir saudavelmente, entre aspas, porque nada saudável. Poxa, eu estou aqui com 10% de aceitação comigo mesmo, a vida está 10% boa, meu Deus do céu. O outro me deu 30%, eu só pago um pouquinho para ele por mês, tá bom, mesmo que seja um pocão, não tem importância. Pode comprar imposto o que for, não interessa. Então, para essa pessoa mudar, ela vai ter que escolher um outro líder de rebanho. Aí o que acontece? O outro líder de rebanho, se é também um sacana, se é um psicopata, ele vai fazer guerra com o primeiro líder, para trazer o rebanho daquele primeiro para esse daqui. E vai sabotar. E é assim que a gente está vivendo. Então, nesse cenário, gente amada, gente querida, a compaixão é um treco muito complicado. É isso que eu quero passar aqui. Mas é muito complicado, precisa ter muita percepção. É preciso que você esteja em você, vivendo a sua história. Aí você olha para as outras pessoas, para esses zumbis. Meu Deus, eu tenho muita compaixão em relação a essas pessoas. É um sofrimento incrível. Toda vez que eu chego para falar alguma coisa, eu não consigo falar nada. Eu falo meia frase, eu já levo um tapa na cara, eu já levo uma xingada, eu já sou xingado de sei lá o que, de herege, de terrorista, de subversivo, de não sei o que. Eu sou taxado de qualquer coisa, é muita hostilidade. Então é perceber que aquele nível de consciência do zumbi não permite que ele entenda a sua proposta. Não dá. Você vai chegar do lado dessa pessoa e vai exercer apenas a amorosidade, sem nenhuma ideia, sem nenhuma ideologia sugerida. Simplesmente a colaboração. Você vai dar para essa pessoa espontaneamente, naturalmente, aquilo que é você, que já vive a sua história, você medita, você tem conexão com a sua sabedoria, você vai exercer a leveza, a amorosidade e a compaixão. Você não vai querer fazer a cabeça de ninguém. Você vai, não, porque você tem que mudar, você é um zumbi. Ih, você vai arrumar uma encrenca que você está lidando, não é nem com o ego.
Porque esse ego com quem você estará falando, não é nem daquele ser, daquele corpo ali. Esse ego pertence ao líder psicopata lá. Não é nem com ela que você está falando. Este ego está sequestrado, é domínio do psicopata mor lá, do chefe lá, ou da religião, ou do partido político, ou do sistema econômico, e por aí afora, da cultura e etc. Então não dá, é amorosidade. Por isso o tema de hoje, compaixão e níveis de consciência. Como exercer a compaixão de acordo com o nível de consciência com quem você está convivendo. Eu estou dando aqui, no meu entender, um exemplo de dicotomia maior, ou seja, de paradoxo, de distância muito grande entre a consciência de alguém que vive a própria história e a consciência de alguém que sequer sabe quem é, sequer sabe o que é, não tem percepção mesmo, está completamente roubado de si próprio, já estava. Então o outro foi lá, não trouxe, não ajudou na percepção, trazendo a consciência, ajudando a trazer a consciência para a pessoa, ajudando, porque quem traz é a própria pessoa. Sim, ele se aproveitou desse afastamento e pegou aquela pessoa como mais um boizinho para o gado que ele vai explorar. No fim das contas é isso, ato psicopático. Então, a compaixão que a gente pode exercer em casos extremos, e eu estou dando exemplo em casos extremos por causa da diferença de consciência, gente, é a leveza, é a amorosidade. Você não precisa falar de política, você não precisa falar de religião, você não precisa falar de sistema econômico, você não precisa falar de time de futebol, que é outra coisa, dependendo do caso, é um absurdo. Uma coisa é você gostar de um time de futebol, tudo bem, você ainda gosta de competição, tudo bem. Uma coisa é você gostar de um time de futebol, outra coisa é aquilo ser a sua vida. É uma outra parada, né? É uma outra história, né? Aí você encontra uma pessoa dessa, você vai levar o que para ela? Você vai simplesmente exercer a amorosidade. De tanto que ela convive com você de uma forma ou de outra, através de rede social ou através do convívio pessoal. O convívio pessoal muitas vezes é complicado porque a desafinidade é muito grande, né, entre vocês, então vai ter que dosar muito bem a distância saudável entre vocês. Você vai achar aqueles conjuntos de intersecção, pontos em comum entre você e aquela pessoa ali, e vivenciar com alegria esse conjunto de intersecção que existe entre você e aquela pessoa. Muitas vezes isso acontece quando você se encanta por alguém, estou falando num relacionamento potencialmente afetivo sexual, e você vai conhecendo mais a pessoa e você descobre que a pessoa é fundamentalista de alguma coisa, aí ferrou. E isso inviabiliza a vivência da situação amorosa. Aí, não raro, muita gente, porque está tão encantada com a possibilidade da vivência amorosa, porque a química é muito boa, até o amor, a energia que rola é muito grande, a pessoa fica, nossa, mas meu Deus, é tão raro encontrar alguém assim, só falta a pessoa deixar de ser fundamentalista, só, como se fosse uma coisa simples. A gente faz assim, né? Eu falo duas palavrinhas, a pessoa muda, não é por aí. Tem que pesar muito bem. Isso vai, quem insiste num convívio desse, gente, acaba desenvolvendo uma relação indigna. E paga um preço caríssimo com a própria energia, com a própria saúde. O convívio com grau de desafinidade, por causa da diferença do nível de consciência, tem que ser muito bem percebido. E aí você vai conviver na distância saudável, sempre e necessariamente com amorosidade, com leveza, com entrega. É sempre, não tem exceção. Aí você vai conviver um pouquinho com essa pessoa, você vai ser generoso, você vai ser isso. Aí essa pessoa chega e fala assim, você é de que partido político você é? Olha, eu não tenho partido político. Como não tem partido político? Porque este partido que é o partido certo, porque... Que religião você é? Olha, eu gosto de meditar, eu não tenho uma religião especificamente, gosto de todas. Mas como? Isso é uma heresia, porque não sei o quê. Aí você pode dizer para o pessoal, olha, vamos falar de outra coisa, que eu gosto muito de você, acho você uma pessoa muito legal. Mas você está em pecado, mas você está sendo subversivo se você não gosta daquele partido, mas você está sendo um terrorista se você é contra o sistema econômico daqui.
Você pode ser um idiota porque você não torce para o time que eu torço, por exemplo. Tem isso, existe, né? Então o máximo que você vai fazer numa situação dessa é continuar com a morosidade pelo tempo que for possível. Essa pessoa vai te estigmatizar mesmo, ela vai te fazer vazar. Porque no fundo, o que ela quer é esse reforço positivo que a coloca, digamos assim, 40% aceitável, é indigno, porque todo mundo precisa ser no mínimo 100% aceitado. Ela morre de medo, não, eu vou ter que mudar de partido político, de religião, de não sei o que, eu vou ter que abrir mão dessa coisinha gostosa que eu tenho ali. Eu tinha 10%, agora tenho 40%, vou perder isso aí, pelo amor de Deus. A pessoa olha a crença negativa, porque tem quem está exilado de si próprio, quer dizer, o ser está lá fora, a pessoa é um zumbi, a crença é só na negação, é só na escassez, é só no negativo, vamos dizer assim. A pessoa mede tudo pela perda, tudo pela perda. Tem gente, nossa, tem gente que por algum motivo na infância, em algum momento, ter tido um trauma afetivo muito grande, a pessoa não é psicopata, nessa hipótese, não é psicopata, ela tem muito sentimento até, mas ela se anestesia emocionalmente para não ter prazer, porque ela tem medo da perda. O pânico dela é perder, então ela prefere não sentir prazer. Ela dá prazer, mas ela não quer sentir prazer, porque tem medo da perda. Chega às raias do inimaginável isso, gente amada. A compaixão, para quem tem a consciência, para quem tem alguma consciência, a compaixão, ela é empática. Você pode ter compaixão também na projetiva. Se alguém está machucado, você vai lá e ajuda a pessoa. Isso a projeção te dá, a empatia não precisa te dar isso. Agora, um nível de consciência mais sutil, mais desenvolvido, vai entrar na empatia. Aí o que você vai fazer quando estiver diante de, por exemplo, um zumbi desse? Você vai olhar no olhinho da pessoa, você vai ver assim, nossa, essa pessoa não está aí, deixa eu ver aqui, essa pessoa, cadê? Essa pessoa não está aí não. Bom, ela não está aí, ela não tem criatividade, ela não consegue ter criatividade, ela não consegue aventar hipóteses diferentes existenciais, porque isso é inerente ao ser humano, a criatividade, a capacidade de questionar a nossa própria existência. Então você olha assim e fala, essa pessoa não tem a capacidade, ela tem a capacidade, mas não está exercendo, ela nega a capacidade de questionamento. Essa pessoa entrou em estado de zumbi, está sequestrada por alguém. Então não dá para fazer nada ali. Dá para você fazer, exercer, o que dá para fazer é exercer amorosidade. Você está perto, o quanto for possível para você, exercendo leveza, amorosidade, carinho. Gente, eu vou dar um exemplo máximo dessa generosidade. 1981, eu tive algumas aulas com um médico, Dr. Flávio Dias Pais, um psiquiatra, uma pessoa generosíssima. Eu tive algumas aulas de psicopatologia com ele. Eu não fiz faculdade de psicologia, não sou psiquiatra, não tenho nenhuma formação acadêmica, mas procurei estudar com essa, porque até então eu não sabia que era disléxico, eu me entendia como um incompetente para estudar. Pronto. Aí com 50 anos descobri que sou disléxico, e aí toda a dificuldade em frequentar uma escola, mas eu sempre estudei porque a minha paixão é o estudo. Então quando eu tive as minhas aulas com o Dr. Flávio Dias Pais sobre psicopatologia, ele falou sobre trabalho com um psicótico. O psicótico é aquele que sai da realidade, aquele que ele delira, ele vive no delírio, ele vive no sonho dele, né? Ele está fora da realidade. Tem níveis e níveis. Mas ele falava assim, olha, na época existia um cara nos Estados Unidos, que ele falava, esse cara não é nem um psiquiatra, esse cara é um santo. Porque ele pega uma pessoa em estado de psicose, estado avançado de psicose, digamos, aquele cara que acha que é passarinho, ele fica naquela cela toda acolchoada, porque ele quer voar e vai se machucar e se quebra todo. Então ele fica numa cela acolchoada, ele acha que é passarinho, fica na posição do passarinho.
E aí daquele que chega perto dele e fala que ele não é passarinho, imagina, ele entra em um surto. Então este cara, esse psiquiatra, que o Dr. Fábio reputava como um santo, e que eu concordei depois do que eu ouvi, que ele me contaram, que eu vou contar para vocês agora, ele desenvolveu um sistema dele. Ele entrava 2 ou 3 vezes por semana, pela minha conta, pelo que eu me lembro hoje, ele entrava 2 ou 3 vezes por semana dentro da cela daquele paciente, achava que é passarinho, estado avançado de psicose. Ele entrava lá como passarinho também. E com o tempo ele fez amizade de passarinho com outro passarinho, o cara que achava que era um passarinho, dava presença, companhia e tudo. Na hora de comer, vinha a comida do jeito que vinha lá no prato, que o outro comia com a boca, claro, e ele também comia com a boca, o médico, né, o dito médico santo, e depois saía lá. E assim durante um ano. Depois de um ano ele começava a ter de vez em quando uma ação corporal humana. Bem aos pouquinhos, bem devagarzinho, ele começava a ter, ele passava a ter mais gestos humanos. E o outro, o psicótico, né, que achava que era passarinho, ele ia imitando, porque o cérebro é muito imitativo, né? Ele ia imitando o comportamento do outro. E com isso, resumindo, com isso ele conseguia ao longo de um tempo trazer esse cara em estado de psicose avançada, para o convívio saudável, a dita normalidade, né? Então, usando esse exemplo como uma coisa radical, na hora que você está lidando com um zumbi, é preciso que você lembre da capacidade de contágio que o comportamento humano tem. Principalmente da amorosidade, da generosidade, da colaboração, da cooperação, do afeto e do amor. Porque isto é a nossa natureza em estado de excelência biológica. É muito mais difícil levar uma pessoa à guerra do que ao amor. É muito mais complicado. O amor é o nosso default de fábrica. Então, quando você chega perto de uma pessoa que está em estado de zumbi, a sua simples ação amorosa, ela tem uma influência que você não tem noção de tão grande. Então, o recomendável é isso. E por último, gente, o recomendável também é que a gente perceba, que a gente ponha um espelho diante da gente e tente perceber aqueles setores da vida, aqueles conceitos que a gente tem muito rígidos, nos quais eventualmente a gente possa estar agindo como zumbi também. Aqueles pontos nos quais nos negamos, nos colocamos de lado, por medo, por preguiça, por conveniência. E aí sim a gente traz a gente para a consciência, meditando, percebendo cada vez mais, cada dia mais percebendo o quão distante da gente mesmo a gente está. Porque todo mundo que não é iluminado ainda, não é o guru iluminado, está um tanto longe de si próprio. Todos nós que não somos iluminados estamos. Então uma tarefa nossa é botar reparo nisso aí. Quanto eu estou longe de mim? Quanto falta? No que eu sou muito radical? No que eu sou muito fundamentalista? Onde está a minha rigidez? Onde eu não consigo ser flexível? Onde eu estou com preguiça demais? Essa preguiça esconde que medo? Esse questionamento é muito importante. Eu quero, para encerrar, gente, eu quero ler um pequeno post que eu fiz um tempo atrás e é absolutamente relativo a isso. Faz parte do meu livro, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, chama-se Luz e Compaixão. Enquanto não nos tornamos seres luminosos, é necessário que convivamos com pessoas que têm mais consciência do que nós, para que com elas aprendamos a expandir a nossa própria luz, pelo contágio, como venho falando aqui. Enquanto, por outro lado, enquanto
não nos tornamos seres luminosos, é necessário que convivamos com pessoas que têm menos consciência do que nós, para que com elas aprendamos a desenvolver a luz da compaixão. É por isso que nós estamos aqui em meio a essa imensa diversidade de níveis de consciência. Muita gente reclama, eu também muitas vezes reclamo. Pô, mas que diferença, puxa vida, as pessoas são muito loucas. A gente fala assim, como se a gente estivesse longe, como se a gente não participasse das pessoas, né? As pessoas são muito loucas, esse mundo é muito louco. O que tem aqui, a tarefa desse planeta, dessa escola aqui, é a diversidade de consciência. Com quem tem mais luz que eu aprendo a luz. Com quem tem menos luz do que eu aprendo a compaixão. E é por isso que a gente está aqui, para desenvolver a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa consciência amorosa. Eu aprendendo com quem tem mais do que eu e exercendo, não é ensinando, é exercendo a compaixão e a luz e a minha consciência, o outro por contágio vai percebendo e vai ganhando. E isso, gente, motivou uma frase que eu criei há algum tempo já e publico volta e meia. Somos todos mestres e discípulos de todos nós. Não preciso dizer que esse caminho precisa ser percorrido sempre e com o máximo possível e impossível foco no afeto. Pessoas amadas, pessoas queridas, dessa forma eu encerro a exposição do nosso tema de hoje e vamos passar agora para o exercício de desenvolvimento da consciência, que é a meditação.